Obrigado pela maravilhosa graça por meio de Cristo Jesus. Quem está feliz por essa graça? Essa graça te alcançou, transformou a sua vida, mudou a sua história e te dá capacidade de viver a vida de Deus hoje. Diga glória a Deus pela graça em Cristo Jesus. Amém? Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. Aleluia. Diga, Deus é bom e tem um filho como eu. Quem é filho de Deus aqui? Então diga mais uma vez, diga, Deus é bom e tem um filho como eu. Aleluia. Amados, se você não assistiu o culto de manhã, eu vou te dar um conselho. Assiste. Foi realmente uma aula do Espírito sobre cura divina. Sobre a vontade do Senhor, no sentido de conhecermos o que Ele tem, o que Ele quer para mim e para você. E ela foi revelada em Cristo Jesus, amém? Deus quer que o povo dele ande em saúde divina e quando precisar, cura divina se manifeste, amém? E Ele fez isso tudo por meio de Cristo Jesus. Amado, já de bate pronto, eu vou te dar uma dica maravilhosa. Nas livrarias e editoras, né, Verbo Shopping, né, as livrarias das igrejas. Aqui a gente não tem o Verbo Shopping, mas temos a nossa igreja sede. Eu te convido a visitar esse local, amém. Tem um kit lá de 4 livros poderosos de Kenneth Hagin. Eu estava dizendo lá atrás para a irmã Eliane que era um sonho de consumo, desde que eu entrei no Verbo da Vida. Esses 4 grandes livros, literalmente grandes de tamanho, mas com ensinamento maior ainda. Curso de estudo da cura bíblica, baseado na palavra, o ensinamento do irmão Kenneth Hagin. E ele tem mais três livrinhos, que são a visão da nossa igreja, a visão do nosso ministério. E amados, acho que tem os últimos 2 kits lá no Verbo Shopping em Zona Norte. Está num preço bem acessível. É melhor você ir lá, que você não vai resistir e vai conseguir comprar. Está um preço bem acessível. Os outros livros são o curso da fé bíblica, da oração e do Espírito Santo e seus dons. Mas como esse mês a gente está esmiuçando e abrindo para nós o conhecimento sobre esse assunto de Deus, cura divina e saúde divina, amém? A gente vai estar só pincelando, porque a gente vai celebrar o que Jesus fez para providenciar a cura e a saúde divina, amém? A gente vai sentar na mesa de papai e participar da Santa Ceia do Senhor, com entendimento e com alegria. E eu creio que mesmo se você ainda estiver sentindo algum sintoma no seu corpo, nessa noite, Cristo, aquele que cura, vai manifestar saúde para você. E aqui já soltou outro nome de livro, do ministro E.W. Kenyon, que influenciou esse ensino, esse curso de cura. E amados, a nossa igreja sede abriu a oportunidade para que todas as congregações e igrejas Verbo da Vida, já o ministério tem isso, abra um centro de cura. O que é isso? Um centro de cura é onde você vai ser ministrado especificamente sobre a palavra que sara. Você vai trazer pessoas que precisam ouvir para gerar fé, para receber a cura já providenciada em Cristo Jesus. Porque fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, amados, é muito bom saber que Deus tem algo para falar e que o que Ele fala é bom e que é verdade. Diga, Deus não pode mentir. Diga, Deus é a expressão da verdade. Diga aí, a expressão da verdade de Deus foi revelada em Cristo. Amém? Então, o que Cristo fez foi aquilo que Deus queria fazer. O que Cristo falou é o que Deus queria falar. E o que Cristo fez realmente, tocando, mudando a história de pessoas, foi o que realmente Deus quis fazer. Então não impute como quem não conhece o Deus que tem, porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Quantos querem crescer no conhecimento de Deus aqui? Amém, amados? E mais uma vez, nosso nobre de Lucas,
Hoje de manhã ele estava numa inspiração diferenciada. Hoje ele fatiou umas coisas que eu disse, rapaz, eu vou para a igreja que esse camarada frequenta e prega. Porque eu quero aprender isso que ele está aprendendo. Amém? E graças a Deus, nós temos tido da parte de Deus equilíbrio da palavra. A gente sabe que a nossa igreja tem pessoas que já viveram os 13 anos, né, na igreja, mas tem pessoas que chegaram recentes na visão. Tem pessoas que chegaram para Jesus agora também. Então essas pessoas precisam ouvir o fundamento básico daquilo que você já tem como verdade para viver. Amém? Porque o que nos faz viver a verdade é revisitar esses fundamentos e manter firme diante de nós. Paulo disse que nós precisamos de ter perseverança. O que é perseverar? É manter-se firme mesmo sob circunstâncias. Alguém já comparou a vida cristã como o bambu chinês. Alguns já mediram esse bambu chegando quase a 30, 50 metros de comprimento na sua fase plena. Mas do jeito que ele cresce para cima é o que ele cresce para baixo. E para ele crescer para cima, ele cresce anos para baixo. Para ter a firmeza da raiz dele. E buscando nutriente suficiente no mais profundo da terra, para que quando ele fique flexível, ele não quebre. Isso se chama um exemplo de resistência. Diga, a palavra de Deus é o nutriente que eu preciso ter na minha vida, para que eu fique resistente às ciladas do diabo, às setas inflamadas, e aquilo que vem contra a verdade da palavra. Amém? Porque não é você ser especialista no que é falso que vai fazer você conhecer o que é falso. Mas é você dominar bem o que é verdadeiro. Quando você conhece muito bem a verdade, o que é falso você vai identificar na hora. Sim ou não? Glória a Deus por isso. E amados, a cura e a saúde divina são uma expressão de Deus agindo por meio de Cristo. Cristo, ele veio ser Deus andando aqui na terra, mas o próprio Deus, já na velha aliança, dizia, eu sou o Deus que te sara. Então Deus não mudou da velha aliança para a nova aliança. Deus não era aquele que infringia ou infligia aplicando juízo com doenças. Senão Jesus não viria aqui para a terra e ensinaria a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Quem já ouviu o versículo mais lido, mais propagado, que diz sobre o anjo doente? E havia um querubim com a asa quebrada, e Deus fez isso porque ele desobedeceu. Diga, a ação de Deus é perfeita. Então tudo que Deus faz é bom. Amém? Então no céu não tem doença para Deus julgar com doença. Deus não presenteia a humanidade com enfermidades porque ele não tem enfermidade. Aleluia. Se o diabo pensa que vai me impedir de falar sobre cor divina, a gente vai no grito, mas vai. Porque o remédio que Deus prometeu para mim e para você é a palavra. Amém? Cuidado nessa sobra aí que está dando microfonia. Amém? Aleluia. Então Deus, em Cristo, fez o seu plano acontecer. O propósito de Deus é que eu e você sejamos sarados e curados. O Evangelho de João,
capítulo 14. E eu quero que abra na mesma versão, por gentileza. Almeida, revista e corrigida. E ainda está sobrando microfonia de grave. Aleluia. E agora médio. Sei que Deus é bom e você é paciente, amém? Como filhos de Deus, nós andamos nos frutos que Deus colocou em nós, amém? Já deu tudo certo? Diga, na minha vida, já deu tudo certo? Diga, na minha vida, Jesus já providenciou e já me deu ampla suficiência. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Diga, pastor, não se distraia. Diga, o inimigo da unção é a distração, pastor. Prometo me colocar agora aqui para focar. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versos 9 e 10. Aleluia. Você está acompanhando aí? Já abriu? Aleluia. Disse-lhe Jesus. Disse para quem? Para Filipe. O contexto aqui são os discípulos falando com Jesus e Filipe entra com uma ideia. Tá bom, Jesus, a gente acredita em você, mas faça só o seguinte, mostra-nos o Pai e tá tudo certo, prego batido, ponta virada, a gente acredita e estamos junto e misturado. Essa é a minha versão, tá? Mas olha só o que Jesus diz. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Diga, Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Amém? Jesus realmente era a expressão exata do ser de Deus. Só aumenta um pouquinho para mim, que como eu estou meio ceguinho do ouvido, estou achando que o som está baixo demais, para que eu não grite. Amém? E no verso 10 diz, não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas que... Você está acompanhando? Mas quem fala? Então que Jesus falando era o Pai falando? Jesus fazendo era Deus fazendo? Então acabou-se aqui uma contradição, né? Jesus estava bem naquele tempo, fazendo a bondade de Deus, mas Deus estava com raiva no Velho Testamento. Aí Jesus veio com amor, né? Porque Deus só amou depois que enviou Jesus. Não, amados, Deus não teve amor quando Ele criou o homem Jesus. Ele é amor, por isso Ele enviou Jesus. Entendeu isso? O homem Jesus veio existir como uma expressão física do amor de Deus. Amém? Então, o que Jesus fazia e manifestava era a vontade exata de Deus. E a vontade exata de Deus é que eu e você sejamos sarados e curados. Tanto é que Ele derramou o seu sangue, sofreu naquela cruz, e a gente estava cantando aqui. A graça transbordou e nos alcançou, mas antes a graça sofreu penalidades que eu e você sofreríamos. Por exemplo, Ele não precisava ter aquela coroa de espinho. Ele não precisava sofrer as chibatadas que Ele sofreu. Ele não precisava morrer numa cruz, porque Ele não era criminoso. Que Ele não era pecador digno de morte. Porque a pessoa que era pendurada no madeiro era maldito, ferido de Deus, amaldiçoado. Uma pessoa que serviria para escárnio. Para exemplo de uma nação dominada, onde o dominador, através da sua crucificação, dizia, essa pessoa não presta para nada, não serve de nada, nem para estar vivo.
E vai morrer uma morte lenta, sofrida. Jesus passou por isso para que eu e você pudéssemos estar aqui em Vitória de Santo Antão, no dia 3 de abril do ano de 2022, ouvindo que Ele já nos substituiu, Ele já nos curou, Ele já verdadeiramente levou sobre si tudo o que nos era contrário. Mas o que acontece se ainda tem no mundo sofrimento e dor? O pastor Diz Lucas pregou muito bem hoje de manhã. O acesso à vontade de Deus e à atividade de Deus agindo, para mim e para você, é por meio da fé. Deus nos alcança e nos favorece por causa da medida de fé que Ele colocou dentro de nós, e essa fé cresce, essa fé aumenta, essa fé é ativada pelo que eu ouço e pelo que eu falo. A fé do tipo de Deus é a fé que preenche o coração, mas que sai da nossa boca como palavra rema, uma palavra viva, uma palavra como sendo do próprio Deus na nossa boca, vai ter o mesmo efeito do que Deus falando. Vou perguntar o que tinha no início, que eu disse, Deus é Pai e Ele se alegra em nós. Quem é filho de Deus aqui? Filho de homem é outro homem, outra pessoa, o gênero humano. E filho de Deus. Paulo, falando para os seus ouvintes, ele diz, olha, não está na vossa própria lei, sois deuses. Filhos de Deus, são semelhantes a Deus na sua origem. Sim ou não? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, por gentileza. Confira aí na sua Bíblia e veja se é exatamente assim que Deus tem para mim e para você. Aquilo que Deus é aquilo que em Cristo nos tornamos. Quem se uniu aqui com o Senhor? De coração e de verdade. Não com um assentimento mental, mas foi literalmente nasceu de novo. Olha o que a palavra de Deus diz a você. Aquele que se une ao Senhor é um o quê? Um espírito com Ele. Diga, Deus é espírito. E a fonte da vida é espiritual. Você e Deus, iguaizinhos em Cristo Jesus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma realidade nova foi feita. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Então essa realidade nova foi feita para mim e para você. Nascemos de novo pela fé. Fomos transformados à imagem do Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, e que nesse Deus tem saúde divina. E nele não tem sombra nenhuma de variação, de mudança de temperamentos, porque ele é Deus de luz, e nele não há trevas. Enfermidade, pecado, doenças são trevas. Na Idade Média, o período das trevas foi o tempo onde teve aquela famosa peste negra, que quase que dizimou a Europa por completo. Primeiro, a gente vai descobrir por que esse povo ficou tão doente ao ponto de viver uma época que a igreja era o centro do conhecimento, onde a igreja era o centro de tecnologia e exportava da igreja as coisas da arte, as coisas da história, as coisas do conhecimento natural do dia a dia. E o povo morrendo. É porque a religião mudou a imagem do Deus vivo para um Deus que estava pendurado ainda na cruz. Diga, o meu Deus não está morto. Ele está vivo. E Ele já cumpriu a sua tarefa. Amém? E aqui a gente tem todo o zelo e cuidado para as pessoas não se ofenderem com esse símbolo. Jesus realmente, aquele símbolo do Jesus lá na cruz, é bom você respeitar e considerar o objeto da fé. Foi Jesus lá na cruz que abriu o caminho para Deus.
Mas Jesus já saiu da cruz, foi para o túmulo, já pregou para os mortos lá no inferno, já subiu e já está reinando vivo para todo sempre. O negócio é que o evangelho se completa. Não fica parado numa fase. Deus não parou de ser o mesmo. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus dos vivos, não dos mortos. Mas a consequência das pessoas que sofrem? Falta de conhecimento. Sabe, o de Lucas falou sobre o leproso que chegou para adorar Jesus. E ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Ele sabia que Deus era poderoso e Jesus era o filho de Davi, o Messias esperado, o rei ungido para curar. Mas ele não sabia se o rei ungido para curar teria a vontade expressa de Deus para querer curar. Aí Jesus dá uma resposta simples, fatídica, encerrando essa dúvida. Lembra que Jesus falava o que ouvia o Pai falar? E fazia o que via o Pai fazer? Ele diz para esse leproso: quero ser limpo. O homem sabia que Deus, e esse leproso pode-se dizer como um tipo da humanidade pecaminosa, mostrando as sequelas do pecado, porque o pecado é que gera morte, o pecado é a porta aberta para a enfermidade, amém? A falta de perdão vai gerar uma raiz de amargura, e isso, amargo no seu coração, vai gerar um câncer. Eu digo a Deus, não me quer com câncer. Deus não me quer com nenhuma enfermidade para me ensinar algo. Deus é poderoso, amados, para nos ensinar perfeitamente através da sua palavra e daquilo que a palavra diz. O Espírito que está dentro, a unção de Cristo está em você, sim ou não? O Espírito de Cristo habita em você, sim ou não? Então ele é capaz e suficiente para te ensinar quem é Deus. O diabo não é um ótimo pregador sobre Deus. Lembra dele lá no Éden, falando com Eva? Foi assim que Deus disse: se você tocar. Não, se você comer. Olha, não é bem assim não a palavra. Deus quer, mas não quer. Deus é bom, mas ele é severo. Ei, a severidade de Deus está implícita na sua integridade. Ele não vai nem 1 milímetro para a esquerda nem para a direita. Ele é perfeito. Deus é tão amor que ele é justo. Para alguém que diz Deus é amor, mas ele é justiça, sim, ele é tão justo que ele ama. Ele é tão justo que ele é misericordioso ao ponto de não julgar as pessoas que não têm entendimento da verdade da palavra, mas aquelas que têm a verdade na palavra, o entendimento na palavra, e ainda estão sofrendo ainda, talvez seja a falta da prática da verdade. Cabe um bom amém aqui. Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e essa é a palavra da fé que... Quem recebeu o Espírito da fé? O Espírito da fé é aquele que crê e fala. Por que fala? Porque recebeu. Porque acredita. Amém? Vamos contextualizar mais ainda. Você entendeu aqui que Jesus e Deus são um só? Vamos ver se tem aí a versão, nova versão transformadora. Tem? O mesmo versículo, ou mesmos versículos, João 14, 9 e 10. Não. João, Evangelho de João, 14, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Ele poderia ter dito: você não sabe quem é Deus? Você não sabe quem era o Pai? Mas ele disse: você não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai.
Então por que você me pede para mostrar o Pai? Próximo. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e faz o quê? Você conseguiu entender isso que você leu? Realiza suas obras por meu intermédio. Jesus fez o que Deus queria fazer. Quando Jesus curou pessoas, foi porque ele quis expressar a sua vontade. Você não vê Jesus impondo doença nas pessoas. Você não vê Jesus lançando demônios sobre as pessoas. Você não vê Deus trazendo espírito de enfermidade para possuir aquela pessoa porque ela estava andando em pecado e em desobediência. Mas você, Deus, andando em misericórdia e em compaixão por meio de Jesus Cristo, chegando movido de íntima compaixão e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, amados, isso me dá uma alegria tão grande de saber que Deus não está me imputando injustiças por causa do sacrifício de Cristo, porque eu fui substituído. Você foi substituído e substituída. Para as pessoas que não se conformam com a conjugação de algo só no masculino, o artigo. Então, fica tranquilo. Jesus te fez justo e justa. Ele já te substituiu. E a cura e a saúde são para mim e para você. Diga, nessa aliança, eu vivo em promessas superiores. Mas Deus é tão fiel que desde a velha aliança, Ele é aquele que me sara. Aleluia! Eu posso andar em saúde divina, mesmo que haja uma praga no mundo. Não, isso é uma boa confissão. Diga, eu posso andar em saúde divina, mesmo que a seta da morte esteja passeando em todos os horários do dia. Diga, eu sou protegido. Diga, eu tenho imunidade celestial. Cristo, aquele que me curou, ainda cura. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mas se um dia eu precisar, Ele ainda é aquele que cura. No seu nome há poder para até levantar um morto depois de 3 dias. Quanto mais uma dor de ouvido, quanto mais um Covid-19, quanto mais AIDS, quanto mais câncer, seja qual for o nome que se nomeia aqui debaixo da terra, tem um nome que está acima de todas as coisas, e por causa do nome de Jesus, vida vai ser colocada no corpo que está moribundo. Mas como o Evangelho de Marcos diz, os sinais seguirão os que leem a Bíblia. Não. Os sinais seguirão simplesmente aqueles que ouvem, acham bonito e legal, Deus é fera. Não. Os sinais seguirão aos que... Então você precisa de fé para viver em saúde. Você precisa de fé para ser curado. Você precisa de fé para levar a saúde divina para as outras pessoas. Diga, eu sou da fé. Aleluia. O diabo precisa ouvir isso de mim e de você. Sabe, é natural, no mundo sem Deus, olhar para as crianças nas suas fases de crescimento e dizer, está nascendo dentinho, vai ter reação, vai ficar com febre, vai ficar melequento, o nariz escorrendo, vai ficar dodói, toda noite você não vai conseguir dormir. Não, na sua casa não. Você não recebe o pacote do que é natural, você recebeu o pacote da salvação, que é sobrenatural. É uma realidade diferenciada. Cristo já levou sobre si. E sobre seus filhos, que são seus para você cuidar, eles são, em primeiro lugar, a herança do Senhor. Filhos dos benditos do Senhor. E Deus vai te dar algo quebrado? Deus vai te dar algo com defeito? Só porque o mundo está dizendo que é normal? Eu já tenho dito há muito tempo, nas vezes que eu conseguia pregar, antes de pastorear essa igreja, que normal é outro nome do diabo. É normal a criança cair e quebrar o braço. É normal a criança ficar doente durante as fases que chega o inverno. É normal. Não, na sua casa não tem nada normal. Quem tem Deus dentro não é normal.
As coisas físicas, existe uma lei que Deus colocou, a lei natural. Imagina você cheio de fé, cheio do Espírito Santo, pulando de um precipício, de cabeça para baixo, sem paraquedas. Vai acontecer o quê? A lei da gravidade ainda funciona. Vai se esborrachar lá embaixo. Não faça isso. Para quem gosta do nome gospel, use seu bom senso gospel. Não pule. Não se jogue sem paraquedas. Se você é um piloto, use seu equipamento, use o seu bom senso e saiba que você tem aqui na carne limitação, mas no espírito, diga, meu espírito está pronto. Aleluia. E naturalmente, se eu vou resfriar ou causar algum sintoma de resfriado, porque eu estou tomando muito gelado, estou me pondo em situações de risco, amados, vai acontecer de você pegar uma enfermidade, porque você não se responsabilizou com os limites do seu corpo. Para isso, Deus colocou o tamanho certo, para você não distender. Para isso, Deus colocou uma limitação de energia dentro do teu físico, que só vai até ali onde você suporta. Passou disso, vai machucar. Então, use de bom senso, conheça os seus limites. Saiba que se você sair sem proteção nenhuma no dia de chuva, vai ocasionar alguma situação onde você vai se expor. Sim ou não? Se eu botar o pé o tempo todo numa via que só passa caminhão, pode ser que por um acaso, em algum momento, algum caminhão desse passe por cima do meu pé. E olha, se ele não passar por cima de tudo. Eu não vou tentar ao Senhor meu Deus, dizendo, eu sou tão da fé, que eu vou ficar aqui, na frente desse rolo compressor, e ele nem vai me machucar. Para com isso. Ou então vai assim que a gente faz o culto fúnebre. Está vendo como isso é um extremo tão chocante? É assim que as pessoas fazem, e depois dizem, não, Deus colocou isso em mim porque eu errei. Não, você pegou porque você errou. Mas Deus é tão bom que se você pedir perdão e voltar para andar certo, Deus cura. Deus tem cura divina para providenciar. Papai e mamãe ensina os limites aos teus filhos, para que ele aprenda a comer o certo, fazer o certo, andar no certo, para não se machucar. Eu me lembro de quando eu era pequeno, quantos choques eu levei num fio de ventilador. Até hoje eu monto e desmonto coisas que sobram peças desnecessárias da fábrica. A fábrica fabrica coisas com muita peça desnecessária. Quando eu monto, sobrou alguma e... Nessa época essa não era necessária e isso funciona normal, até ele parar de vez. Mas, amados, será que a energia, por si só, ela causa perigo só porque tem energia aqui? Não, a energia é boa. O risco sou eu botando a mão em local indevido. Está entendendo aqui um paralelo? As pessoas que dizem que Deus está infligindo dores ao mundo, é porque não entende que as pessoas que estão sofrendo dores, estão sofrendo também por causa das suas consequências, ou as consequências dos seus atos. A falta de conhecimento gera uma consequência. Se eu não souber os horários dos ônibus, eu vou perder tempos dentro do ponto do ônibus e passando e reclamando, esse ônibus só está atrasado. Esse ônibus todo dia me atrasa. Não, amado, procura saber os horários e vai no tempo certo para que o ônibus passe na hora certa. Ah, esse carro só vem faltando gasolina, é porque ele foi usado para consumir. Tem um dia que uma luzinha amarela acende, não é só para ficar brilhando lá não, é porque ele está pedindo mais. E se você não obedecer, vai gastar, vai parar e você vai ficar na rua. Quem está entendendo o paralelo aqui? Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais você conhece o caráter de Deus e descobre que não é Ele que está imputando injustiças, não é Ele que está fazendo mal, Ele é o que faz o bem. E Jesus é a expressão desse bem que Deus quis para mim e para você, chamado saúde e cura divina. Sabe, a misericórdia manifesta a cura, mas a graça mantém a saúde. Quem concorda com isso aqui? Porque se eu ando no conhecimento da graça, eu não vou me expor a extremos, eu vou andar no caminho. Mas se por um acaso, em alguma situação, meu corpo precisar, a cura divina se manifesta, porque Deus é bom.
É só buscar em fé, crendo e recebe. Simples assim. A palavra de Deus é muito simples. Evangelho de João. Aliás, bota na NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, o mesmo versículo. João 14, 9 e 10. Só para enfatizar, amados, que era Jesus agindo como Deus queria que ele agisse. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você não me conhece, quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Verso 10. Será que você não crê? Olha o perigo da falta de fé. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim, o Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Então não era Deus na velha aliança com raiva e Jesus veio apaziguar o coroa que estava chateado. Jesus era o paz e amor da família. Não, Jesus era a expressão de paz e amor que Deus queria que os homens entendessem. A velha aliança trouxe sombras de uma realidade, mas Jesus trouxe a expressão exata do que Deus queria fazer. Amém? É muito bom você saber o que você tem, o que você pode, quem você é nele. Porque aí você para acusar o verdadeiro ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para trazer morte, e morte em abundância, porque o Pai estava com ele. Não é assim? Eu acho que eu li a Bíblia errada. Vamos lá, vamos pensar de novo. Qual foi a expressão do amor de Deus? Jesus Cristo. O que foi que Jesus disse que fez? Ele fez o que o Pai queria fazer. Então, Jesus é a expressão do amor de Deus para mim e para você. Então, Jesus andou fazendo o bem porque Deus era com ele. Porque ele foi ungido pelo próprio Pai, capacitado com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem, não o mal. Para de pensar com pensamentos de quem não conhece Deus, quando você tem a oportunidade pessoalmente, como seu único e suficiente Salvador. Você já fez isso. Você teve ele como seu Salvador pessoal. Você precisa ter ele como seu restaurador de saúde pessoal. Personal trainer de saúde. Médico dos médicos. Quem lembra desse nome? É porque às vezes a gente fala num linguajar tão simples aqui dentro que não lembra desses nomes ditos tradicionais. Deus é o médico dos médicos. E por meio de Jesus ele manifesta a saúde divina. Jesus ainda é aquele que cura. Cristo é o nome do ungido de Deus que traz a vida do morto de volta. O negócio é, você compreende o que lê? Quem lembra? O próprio Filipe, depois do entendimento, chega e diz para o eunuco, que estava lendo sobre Isaías, dizendo que havia um Salvador, um menino foi dado, alguém chegou para salvar, alguém estava libertando, e ele entendeu que seria um homem, aquela pessoa que estava sendo o braço da salvação que Deus queria. Aí Filipe, pelo Espírito, corre ao lado dele e diz: entendes tu o que lês? Você tem a revelação da palavra? Pegue pelo Espírito em nome de Jesus. Eu declaro os olhos do Espírito seus abertos para você entender quem Deus é em Cristo. Filipe teve a revelação de Jesus, entendeu e passou o conhecimento para frente. Ele disse: você agora entende quem é esse que você está lendo? Ele disse: como é que eu vou saber se não há quem me explique? Sobe aqui. Foi uma explicação tão graciosa e tão cheia de autoridade que Filipe deu depois daquela pergunta abençoada e da resposta maravilhosa que Jesus deu para ele, que ele ensinou de uma maneira tão poderosa que o eunuco disse: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Eu quero viver essa vida em Cristo. E amados, tem muitos crentes que vivem de uma forma, me perdoe, miseravelmente a vida cristã e querem impingir que Deus é mau. Colocaram uma reputação de que Deus não se importa com o sofrimento deles. Amados, Jesus já disse que no mundo teríamos aflições, coisas contrárias que nos resistiriam no contexto da fé, porque Deus é bom, nele não há mal nenhum, mas o mundo jaz no maligno. O que eu devo fazer? Andar na contramão, em fé,
Porque eu e Deus andando alinhados, somos maioria contra os bilhões que há na terra, que não creem em Deus. É segurança para mim e para você revisitar os conceitos da saúde em Cristo, porque o mundo está doente. Está doente na alma, no espírito, no corpo, manifestando aquilo que é por dentro. Olha que chave maravilhosa. Quem entende que em Cristo o seu espírito foi recriado perfeitamente? Então você manifesta aqui fora o que está por dentro. No seu espírito não tem doença. Porque Cristo não fez uma obra meia boca, Ele fez completo. Perfeito. Quando Ele estava para entregar o seu espírito ao Pai, Ele disse, está consumado, está feito, encerrado meu trabalho. Agora eu quero ver o fruto do meu penoso trabalho. E somos eu e você hoje aqui sentados nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus. De geração a geração, Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho lá na cruz. Aleluia! E nos chegou aqui a revelação de que Deus é bom, que Ele tem saúde e cura divina para o seu povo. Diga, eu sou o povo de Deus. João capítulo 5, versículo 19. Eu pensei que daria tempo. Eu separei um zilhão de versículos aqui para basear que Deus, agindo em Jesus, estava manifestando a cura, para você ficar com a palavra. Amém? A palavra ela é autoexplicativa. No Evangelho de João, capítulo 5, volta para a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. No versículo 19 diz, mas Jesus respondeu... Deixa eu ver, vamos ler a partir de 16. Diz, por essa causa, Jesus tinha curado uma pessoa. Os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. O 17 diz, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembra? Jesus e Deus, parceria. Era Deus agindo em Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio. Vê se tem gente com raiva de você, porque você diz que é filho de Deus. O mundo é mundo desde antigamente, contrário à vontade de Deus. Por isso querem impingir uma imagem de que Deus não é tão bonzinho assim. Porque se Deus fosse tão bonzinho, criança não morria, não teria guerra. Ei, se as coisas boas não pudessem ter pessoas que se levantassem para fazê-las, Deus seria injusto. Mas até pessoas cabeludas que estão achando feio o seu cabelo, tem barbeiro para isso. O negócio é você estar procurando o serviço especializado para assim se tratar. Você está procurando quem conhece de verdade aquilo que precisa na sua necessidade para ter ela satisfeita. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Vamos continuar. Procuravam matá-lo porque dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Lembra do contexto? 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você é igual a Deus no espírito? Amém. Amém. Ligou aqui na terra. Versículo 19 diz, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. O Filho faz igualmente. Não faz diferente do Pai, faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E Jesus, no seu ministério, ressuscitou algumas poucas pessoas. O Evangelho de João encerra seus testemunhos, dizendo que se fosse escrito tudo o que Jesus fez aqui na terra, faltaria espaço na terra para os livros que contassem os seus milagres. E ele fazia o que o Pai mandou ele fazer. Amém? Deus e Jesus, com um propósito só, manifestar saúde divina, trazendo cura também para aqueles que não tinham entendimento.
E 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Vamos enfatizar mais ainda. Aleluia. Jesus diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, diga uma ordem. Me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é o quê? Não é morte, não? Enfermidade, castigo, porque o povo miserável, sangue ruim, não vale uma moeda furada, deve sofrer o juízo de Deus. Não é não? Eu sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Hebreus capítulo 1. Você vê que por meio dos profetas, Deus chegava ao seu povo trazendo a sua revelação. Mas olha só quem ele manda dar o recado. Hebreus capítulo 1, verso 1. Do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, diga, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, diga a mim. Ele falou nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Amém? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o quê? Resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus era o quê? A expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus era Deus agindo aqui na terra, curando as pessoas, manifestando saúde para as pessoas. E eu me lembro que algumas situações que Jesus se apertou com as pessoas não crendo nele, Jesus adoeceu, né? Ele entrou num nível de estresse tão grande que adoeceu. Ficou chorando de uma forma fetal na cama, chorando, sentindo dores. Não, não foi isso. Jesus nunca adoeceu no seu ministério, nem na sua vida. Ele manifestou a saúde que Deus queria para o homem, desde a sua infância. O projeto do segundo Adão mostrou o que é uma vida natural sem pecado. E o que nos dominava antes e nos prendia e nos causava morte e nos causava condenação era o pecado. Mas Deus em Cristo veio e condenou o pecado na carne de Cristo. E porque Ele condenou o pecado na carne de Cristo e fez bem feito o seu juízo sobre o pecado no corpo de Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua. Aquilo que é motivado para o diabo como uma seta para se abrir e lançar as suas enfermidades, as suas doenças, os seus espíritos de enfermidade para te prender, ele não pode mais, não é legal, nem é vital para você. Não há mais legalidade sobre a minha e a sua vida, porque Jesus já quebrou o domínio do pecado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aquilo que gera consequência para a morte, não pode mais dominar o meu corpo, porque se eu estou em Cristo, andando alinhado com a vontade de Deus, doença é ilegal no meu corpo, e no seu também. Você acredita nisso? Você viu pela palavra de Deus e se convence pela palavra de Deus, que era o que Deus queria falar aqui? Você recebe como palavra de Deus isso aqui? Deus e Jesus agindo em parceria, curando e trazendo saúde onde havia morte. Aquela mulher curvada que entra diante dos homens de Deus lá no sábado, os estudiosos de Deus viram Jesus dizer: ei, não pode, não tem como, essa mulher encurvada, ela é descendente de Abraão, ela tem uma aliança com o Deus de Abraão, que diz que ela não deve ser carregada cativa pelo diabo. Vocês soltam um boizinho de vocês para comer, porque eu não vou soltar a filha de Abraão dessa coisa que não é legal nela.
Essa é a versão segundo Cláudio, amém? Não se espante. Era aquela mulher encurvada que Jesus encontrou na sinagoga. E ele cura essa mulher. Você já pensou em uma pessoa que tem aliança com Deus, que lembra que ela é descendente de Abraão e que as promessas a Abraão eram, olha as estrelas. E essa mulher sem poder mais olhar para as estrelas, mas olhava ao chão. Não mais o chão ao qual Deus disse, olha Abraão, olha para essa areia que ela é como a tua descendência. Mas era agora uma nação dominada, subjugada por Roma. Uma nação envergonhada por causa do pecado. Sofreram um cativeiro. E essa mulher agora andava olhando para o chão, dominada. E Deus vem e traz para ela de novo a visão do alto, por meio de Cristo Jesus. Deus não fez uma aliança com você para você andar quebrado. Nem por enfermidade, nem por situações financeiras. Deus te fez uma aliança eterna, inquebrável, inviolável, perfeita, e vai se manifestar. O negócio é, consigo crer? Diga, Jesus está voltando. Chegando para a nossa casa, buscando aqueles a qual Ele já prometeu que viria. E aqui estão sorrindo na frente aqui, porque né, Jesus vai voltar. Porque parece que Jesus está voltando, é como ele demora demais. Foi assim que o pastor Humberto pregou lá. Jesus está demorando, faz tempo que eu estou ouvindo que Jesus está voltando, ele nunca chega. Talvez ele tenha pego a estrada errada, né? Não, Jesus vai voltar. É certo, amados. Estamos vivendo os últimos dias, mas também estamos vivendo nesses últimos dias com a perspectiva de um derramar do Espírito tão poderoso sobre toda a carne, sobre todos os filhos e filhas, as quais vamos ver sinais, prodígios e maravilhas se manifestando. E o povo de Deus se libertando de uma coisa que Oséias diz: meu povo é levado cativo pela falta do conhecimento. Para quem não conhece, está bem no início de Oséias capítulo 4, versículo 6, essa afirmação. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, diz que o povo é levado cativo, aprisionado. É destruído e é aprisionado pela falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento da vontade permissiva de Deus. Conhecimento do entendimento da verdade de Deus em Cristo. E para a gente encerrar aí para a Santa Ceia, que Daphne zerou o meu cronômetro aqui. Toda vez ele faz isso. Atos capítulo 10, versículo 38. E a gente vai para a Santa Ceia. Você está convencido pela palavra que Deus em Jesus agiu para curar? Era Deus e Jesus fazendo uma parceria. Se prepara para nesse mês você receber uma dose do conhecimento. Mas mais uma vez eu vou enfatizar isso, amados, procura as literaturas do ministério. Cristo, aquele que cura, esse estudo bíblico, esse estudo da cura bíblica vai te ajudar em você ter diante de você a palavra de Deus, porque Provérbios 4:20 diz que a palavra de Deus é o quê? Saúde para o nosso corpo. Amém? Atos capítulo 10, versículo 38 diz... Não. Atos. Tá aí. Atos, jovem. Quer me pregar uma peça? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? E com... Aqui diz virtude, mas virtude é poder, amém? O qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Deus não mudou de ideia. Deus não desistiu de levar saúde para as pessoas que precisam de saúde. Tem pessoas nesse tempo, nesse momento, talvez numa UTI, estejam com alguém da igreja ouvindo a ministração. Deus ainda é aquele que cura. É aquele que intervém na história da humanidade, trazendo vida e vida plena. Em nome de Jesus, seja visitado pelo poder do Espírito Santo a lei de vida que opera através do nome de Jesus, trazendo restituição de saúde divina do alto da cabeça à planta dos seus pés, em nome de Jesus. Porque Deus quer. Aleluia. Quem está convencido que Deus quer que você ande em saúde?
Quem está convencido que se alguma coisa acontecer, Deus anda em misericórdia e providencia a cura divina? Pessoas vão chegar perto de você talvez para falar o contrário. Situações e sintomas vão se levantar para você pensar o contrário. Mas você fica com o quê? Com uma verdade fatídica de um diagnóstico ou com a verdade superior da palavra de Deus? Tem uma canção que o Verbo da Vida, assim que eu cheguei, começaram a cantar. Em que palavra vocês crerão? Nós já cremos, é a resposta, na palavra do Senhor. Que palavra vocês terão? O diagnóstico médico ou vocês terão a palavra do Senhor? Isso é uma pergunta que o Espírito faz para mim e para você. Nessa noite, ficamos com a vitória de Cristo ou com uma meia boca que talvez um dia, quem sabe, lá na glória, viveremos a vida eterna com graciosidade lá nos céus. Porque lá nos céus se enxugará toda lágrima. Lá nos céus não haverá mais dor nem pranto. Ei, você não precisa passar a noite sofrendo para saber que a alegria vem no amanhecer. Celebra mesmo de noite, porque já é certo, a alegria já foi providenciada. Fé faz isso. Mesmo diante da circunstância, diz: ei, a minha leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que está por se manifestar em Cristo Jesus. Eu preciso trazer à memória o que me traz esperança. E o que é que me traz esperança? Eu sou sarado em Cristo Jesus. Carne, se movimente à altura desse chamamento em Cristo. Alma, renove-se pelo conhecimento da verdade. Transforme-se no seu entendimento e ande em saúde divina. Quem crê ainda que Deus é bom? Que Ele manifestou a sua vontade, em Deuteronômio, fala sobre o Deus que sara, que não impingiria para o povo, ou infligiria ao povo de Israel, as mesmas enfermidades que Ele permitiu chegar no povo do Egito. Porque não sei se você percebeu, as pragas iam de encontro justamente àquilo que os egípcios adoravam. Um Deus com a cabeça, um corpo de homem e uma cabeça de sapo. Infestação de rãs. Um Deus como um chacal, um cão que come carniça, que cuida dos mortos. Onde tem o defunto, tem os bichinhos que comem a rapina, né? As moscas. Olha como Deus foi tocando, mostrando para aquele povo que achava que aquilo era Deus, que ele não tinha Deus que o protegesse. Aquilo que eles acreditavam sendo a imagem de uma divindade era espírito de engano. Diga mais: Deus é a minha torre forte e Ele em Cristo abriu os meus olhos para a expressão da sua vontade. Amém? Eu creio que isso é uma abertura para esse mês, amados, para você aprender o que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E não deixe de maneira nenhuma. Se você está tomando alguma medicação, não pare. Como eu disse, use o bom senso. O médico estudou para te ajudar. O médico tem a capacidade natural, dentro da limitação dele, para diagnosticar e dizer: você precisa disso aqui porque está faltando isso aqui. Mas, pegue o medicamento e seja crente. Pegue ele, ore, abençoe e diga que ele vai funcionar no seu corpo sem nenhuma reação contrária e vai funcionar para aquilo que ele foi propositalmente colocado. E a partir dessa melhora, comece dizendo: Pai, muito obrigado, que estou nesse momento, nesse nível de fé, orando por esse medicamento para funcionar no meu corpo e nada vai dar errado. Mas a partir de amanhã, eu começo a andar em saúde divina e não vou precisar mais disso. Porque o médico é um suporte que Deus colocou de sabedoria para nos alcançar até conseguirmos andar no nível de fé que falando se manifesta. Quem acredita nisso aqui em nome de Jesus? Vai acontecer na sua vida, amado. Quando você começar a abrir a sua boca em fé, alinhado com a vontade de Deus, e como o de Lucas mesmo pregou, não é colocando Deus contra a parede, dizendo: Deus, você tem a obrigação de curar. Foi você que inventou esse negócio de cura, você agora vai curar porque eu estou mandando. Não, não é isso não. O próprio Deus disse: entra em juízo comigo.
e apresenta as tuas questões para que sejas justificado. Ele disse que em Cristo, verdadeiramente, ele levaria sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Então, aquilo que nos faz ser doentes, Cristo já trouxe o remédio. O negócio é não ir buscar mais o que Cristo já levou. Não receber o que não é para receber, mas receber da parte de Deus tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E a Santa Ceia, amados, é um exemplo disso. Nós celebramos a nossa vitória em Cristo. Amém? Eu quero chamar a diaconia para que a gente distribua aqui agora os elementos. Você recebeu da palavra de Deus? Amém? Tem muito mais, amados. Não se prega em 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, tudo que a palavra tem sobre cura. Mas deixa eu dizer para você, examine a sua palavra, a Bíblia, o seu aplicativo, vai estudar a palavra. Busque suportes como esse. Busque literaturas que te levem para a palavra, para você aprender quem é, o que tem e o que pode. Amém? Aleluia. Pode pegar aqui os elementos, por favor. Vamos orar e vamos distribuir.